O que te leva a não acreditar em Deus? Essa é uma excelente pergunta, porque os ateus, na verdade, pensam no contrário. Especialmente porque as crianças não nascem com crenças negativas. As crianças, na verdade, todas elas, essas crenças de ordem religiosa, elas são adquiridas e geralmente impostas às crianças, né? Eu, particularmente, não tenho fé, não acredito na existência de uma entidade e tenho a certeza absoluta que ao encerrar meus dias, terá se encerrado tudo, absolutamente tudo. Fica por aí que no vídeo de hoje eu vou te dar 10 motivos para você não acreditar em nenhum Deus de alguma religião de A a Z. Brasil, muita gente não sabe, ou pelo menos finge não saber, mas a crença em Deus, isso é um fenômeno puramente cultural e histórico, que moldou, é verdade, as civilizações e afetou drasticamente a forma como nós interpretamos o mundo. No entanto, Brasil, a ausência de evidências concretas e a inconsistência dessas narrativas divinas trazem motivos suficientes, de sobras, trazem motivos significativos para questionar essas crenças. E é exatamente neste vídeo que eu vou te apresentar 10 motivos para você não acreditar em Deus. Mas tudo isso logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo, você que vem aí do norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste do Brasil e do mundo. Eu gostaria que você recebesse o meu cordial e fortíssimo abraço. Muito obrigado mesmo pela sua presença, agradeço pela sua participação, agradeço demasiadamente pela sua audiência e preferência ao canal Além da Fé. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o escritor deste livro, Por que Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda, e o apresentador do canal Além da Fé. Livro este que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Eu quero muito agradecer aqui a presença dos meus membros. Muito obrigado a vocês, que são o chão, o teto para que o canal Além da Fé tenha resistência e forças para continuar. Porque se não for você do outro lado, não acredite que esta plataforma vá poder veicular os vídeos do Jason e dar resistência para que eu possa continuar de pé aqui ávido, para poder falar aos corações e mentes das pessoas. A você que ainda não é membro do canal, eu vou pedir a você, por gentileza, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do meu canal, cara, dá uma força para nós. Nos ajuda para que nós possamos chegar mais longe, mais corações e mentes, para que a voz do Jason possa chegar cada vez mais longe. Eu peço a você que nos ajude. Se você quiser, pode nos ajudar também através do Pix, para que nós possamos chegar mais longe, tá certo? Bom, no vídeo de hoje, Brasil, eu vou... Aliás, já ia me esquecendo aqui de poder falar com vocês. A você que ainda não é inscrito, eu vi que, por exemplo, os gráficos, muita gente vê os nossos vídeos, mas pouquíssimas pessoas se atrevem a se inscrever. Eu não sei se por falta de tempo, eu não sei se por questão de afinidade, eu não sei se por questão de medo, seja lá qual for o motivo. Cara, inscreva-se no nosso canal, nos apoie. E outra, aperta aí o sininho das notificações, tá certo? Para que você possa chegar e nos ajudar ainda mais, para que nós possamos chegar mais longe. Bom, hoje eu vou trazer para você, Brasil, 10 motivos para que você do outro lado, que acredita em deuses, espíritos, orixás, guias, para você que acredita em demônios ou entidades espirituais, eu quero trazer essa mensagem fortalecedora para você, para que você do outro lado entenda que o que você muitas vezes está acreditando é algo propagado ficcionalmente, é algo mitológico, algo cultural, algo de uma era, de um passado, de uma geração, e não algo que realmente tenha uma evidência ou alguma coisa.
Todos os deuses que você acredita, todos os deuses que você já ouviu falar em livros, cinema, música, seja lá o que for, existe uma origem cultural de todos esses deuses. Esses deuses, Brasil, eles nasceram, cresceram e muitos morreram. Outros continuam vivos e eficazes na mente das pessoas. Todos esses deuses que você conhece foram apresentados por pessoas. Então, quando você tem um Deus, quando as pessoas falaram para você de um Deus, né? Alguém te falou sobre ele, não foi um Deus que chegou e falou, olha, fulano, eu sou Deus e vim do céu. Uma coisa que eu digo para você, cara, ninguém encontrou esses deuses diretamente, ninguém conseguiu ouvir suas vozes ou presenciou seus feitos sem uma mediação humana. Sempre teve que ter um humano para falar de um Deus para você. Por exemplo, existem deuses esquecidos ou desconhecidos porque não foram mencionados por aqueles que nos ensinaram sobre religião ou sobre o divino. Eu vou perguntar uma coisa para você. Quem cultua hoje, quem tem algum templo onde hoje se ajoelha para um Deus chamado Amaterasu? Você conhece alguém que adora ou cultua Amaterasu? Não, é muito raro mesmo nós termos pessoas que acreditam em Amaterasu. Mas foi um grande Deus, um poderoso Deus muito cultuado, mas que hoje foi esquecido ou foi desconhecido. Então os deuses que apresentaram para nós, muitas pessoas estão aqui orando para ele, assim como também adorava Amaterasu. Um outro Deus super poderoso, uma das divindades guerreiras mais poderosas do mundo divino, o Quetzalcoatl. Esse Deus Quetzalcoatl, ele foi um dos deuses que guerreou entre vários deuses e guerreou contra vários deuses que queriam impedir o projeto humano. E Quetzalcoatl, o que foi que ele fez? Ele brigou com todos esses deuses, criou uma rebelião, uma guerra no céu. E Quetzalcoatl venceu todos eles, sendo assim aclamado o Deus mais poderoso de todos os deuses. E assim ele criou a espécie humana. Mas eu pergunto para você, cara, como essa realidade pode ser concreta? Como é que você acredita nisso? O segundo motivo que eu dou para você, para que você deixe os deuses de lado, são as contradições de revelações divinas, Brasil. Veja, se um Deus realmente quisesse ser conhecido, ele teria maneiras infalíveis, completamente notórias de se revelar para todos nós, de forma inequívoca e completamente direta. No entanto, todas as supostas revelações são fragmentadas, são contraditórias e dependem de intermediários humanos que falham drasticamente na interpretação e se contradizem. É só você olhar, por exemplo, o cristianismo. Olhe para o islamismo, olhe para todo tipo de religião por aí. Cada intérprete, cada doutrina, cada corrente, cada segmento vai trazer um pontapé ou uma interpretação completamente diferente, muitas vezes contraditórias. Você vê, por exemplo, o supralapsarianismo e o infralapsarianismo entre calvinistas e arminianos. Você vê com soberania e livre-arbítrio. Só dentro do cristianismo você vê, tem os unicistas, trinitarianos e tantas outras coisas, que um grupo vai chamar o outro de herege. O que é herege vai chamar este aqui de herege. Como eu provo os falsos profetas? A humanidade de Cristo é uma verdade comprovada na Bíblia. Negar uma verdade comprovada biblicamente torna-se heresia. Todo pastor, pregador, movimento, livro, conferência que nega, distorce uma verdade declaradamente exposta na Bíblia, herege. Então qual é a reflexão que a gente aprende nisso, cara? Porque cada religião afirma que seu Deus é o único e verdadeiro, enquanto as outras estão completamente erradas. É isso daí, Brasil? O R.R. Soares, ele afirma que quem não der o dízimo não pode ser salvo. Heresia! A terceira razão, o terceiro ponto que eu quero levantar com você aqui, para você largar os deuses, é a questão da geografia das crenças. Você já pensou nisso, geografia das crenças? Veja que as pessoas acreditam nos deuses predominantes em suas culturas. Um hindu, por exemplo, acredita em Vishnu, enquanto um cristão acredita em Jesus. Um outro vai acreditar em um outro deus, como Alá, por exemplo. Isso mostra onde ele nasceu. E sabe o que isso quer dizer, Brasil?
Isso mostra que a fé é frequentemente uma questão de onde você nasceu e não de uma verdade revelada, inspirada, iluminada por profetas. Nada disso. Dificilmente uma pessoa que nasceu lá naquelas tribos, lá atrás, né, do hinduísmo, vão acreditar em Jesus Cristo, ou em Maria, ou em São Pedro, seja lá o que for, nas escrituras de Paulo, ou de Jesus, seja lá como for, vão acreditar naquilo que a propaganda daquela cultura está trazendo. Agora eu pergunto, qual é a evidência? Eu pergunto para você, cara, o que acontece com os bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Deus verdadeiro de outras religiões? Veja que existem deuses verdadeiros. Porque o meu Deus, lá no mormonismo, por exemplo, existe o Deus lá que é verdadeiro, que revelou aquelas escrituras, né? O livro de Mórmon, o livro dos Espíritos. Aí você vê a Bíblia Sagrada, aí você vê outras e outras Bíblias de outras traduções, a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Ortodoxa. Aí você vê que existem várias e várias outras religiões, todas elas dizendo que tem um Deus poderoso. Aí esse Deus poderoso também é o Deus verdadeiro. Mas eu pergunto, é um Deus verdadeiro para aproximadamente 5 mil pessoas ou 5 milhões de pessoas, mas o que fazer com as outras bilhões de pessoas que nem sequer conhecem esse Deus? O quarto ponto que eu quero trazer para você, esse daqui é crucial, cara. Esse aqui é muito importante e eu gostaria que você do outro lado, cara, prestasse bem atenção em todos esses pontos. O quarto ponto, eu quero falar sobre o silêncio dos deuses em crises humanas. Nenhum Deus nos ajuda. Deuses, se existissem, seriam ativos em ajudar os aflitos. Isso é óbvio. No entanto, Brasil, enquanto dezenas de centenas de milhares de milhões de bilhões de pessoas clamam, enquanto isso, essas pessoas estão gritando por ajuda em situações de extrema necessidade, as respostas nunca vêm de maneira sobrenatural. Você não vê nenhum Deus se manifestando. As soluções sempre dependem da intervenção humana. Por exemplo, cara, por que um Deus permitiria guerras, fome, genocídio, enquanto é supostamente poderoso? Você vê um Deus que pode todas as coisas, menos matar a fome das pessoas, menos acabar com a morte. Como eu falei para você que eu vou te dar 10 motivos, nós vamos entrar agora no quinto ponto, no quinto motivo para você abandonar todo e qualquer Deus de toda e qualquer religião. O quinto ponto é a natureza antropomórfica dos deuses. Sim, exatamente isso. Os deuses, geralmente, Brasil, eles refletem características e limitações humanas. Esses deuses têm ciúmes, raiva, amor, têm preferências, como um ser humano idealizado. E essa projeção indica claramente que esses deuses são criações humanas, moldados. Já viu a moldura? Eles são moldados conforme nossas necessidades emocionais e culturais. Veja que o Deus de Moisés pensa exatamente igual Moisés. O que Moisés quer, esse Deus quer. O que Moisés pensa, esse Deus pensa. A maneira como Moisés se comporta, esse Deus se comporta. Então quer dizer, quem era o Deus de Moisés? Ele mesmo. Não tinha mais nada, ele não trouxe Deus nenhum do Egito, ele simplesmente inventou um Deus ali. E não existe esse Deus, porque é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que escolhe uma tribo, que escolhe um povo em detrimento dos demais povos. Um Deus que pega um povo para destruir os demais e até mesmo crianças, para massacrar pessoas deficientes físicos, deficientes mentais. Pessoas com diversos tipos de problemas, idosos, mulheres grávidas. Passe a espada em todos, quebre todos, corte tudo, acabe com tudo, desmoralize e desmorone tudo. É isso mesmo que você acredita, cara? O sexto ponto que eu levanto para você, que esse também vai ser muito importante, é que a ciência, ela explica o que era explicado divinamente. Muitos fenômenos, Brasil, antes
eram atribuídos aos deuses, como os trovões, os eclipses, as doenças. Hoje elas são explicadas pela ciência. Você vê que o Deus bíblico, por exemplo, como é que ele explica a menstruação humana, a menstruação feminina, a menstruação da mulher? Ele diz que isso primeiro é um pecado. Olha a ciência biológica e química desse Deus. Ele não sabia sequer o que era uma menstruação. E esse Deus era tão, mas tão supersticioso que ele dizia que onde uma mulher sentasse em seu tempo de menstruação, as pessoas deveriam se lavar quantas vezes? 7 vezes. Se uma mulher tocasse em alguém, essa pessoa deveria se lavar 7 vezes. Era dessa forma. Olha a superstição de Deus. Hoje, nos dias de hoje, quem não toca numa mulher menstruada? Essa mulher, se ela sentasse em qualquer lugar, tinha que lavar aquele local 7 vezes também, simplesmente porque Moisés não sabia o que era aquilo. Moisés olhava para a mulher sangrando e dizia: o que é isso? Isso tem que ser pecado. Logo, Deus também imaginou que aquilo era pecado, porque o Deus refletia as emoções de Moisés. Então, a redução da lacuna do desconhecido torna a necessidade dos deuses cada vez menor. Para justificar o mundo ao nosso redor, nós não precisamos dos deuses para explicar essas coisas. Relâmpagos, por exemplo, não são ira de Zeus, mas descargas elétricas naturais. Quantas pessoas imaginaram toda a vida que qualquer coisa era Poseidon? No mar, nos rios, Poseidon dominava todas as coisas. E a gente sabe que Poseidon não domina absolutamente nada, que Iemanjá não recebe nada e que tudo que você joga no mar está apenas poluindo o meio ambiente. Só isso, cara. Olha, para que serve a tua religião? Então a ciência pode libertar você disso. O 7º ponto que eu quero levantar com você aqui, que é uma justificativa poderosíssima para que você possa largar todo e qualquer Deus de qualquer religião, de A a Z, do átomo à galáxia, é a contradição da onipotência e da maldade no mundo, Brasil. Será que você não para, meu irmão, para pensar, pelo menos, eu tenho um Deus que é onipotente, mas ele não pode acabar com o mal. Ah, mas isso daí é escatológico, vai ser no futuro. Lá no futuro de 3, 5, 10, 15 milhões de anos, sabe-se lá quando, aí Deus vai resolver acabar com tudo isso e todos serão felizes para sempre. E enquanto isso, estamos, nos esgotando. Estamos, se perdendo em guerras, fome, pestes, epidemias e por ali se vai tantas outras coisas. E as pessoas dizem assim: mas isso daí é a volta de Jesus, que Jesus falou que as pessoas passariam por todas essas coisas. Não, Brasil. Jesus, o personagem principal do Novo Testamento, ele nunca e jamais disse que a nossa geração aqui passaria por todas as coisas. Ao contrário, ele disse que a geração dele, daquela época, os seus ouvintes e telespectadores, os seus espectadores, é que passariam por todas essas coisas, que a grande tribulação ocorreria com espadas, com cavalos. A grande tribulação ocorreria com cavaleiros, com escudos e broquéis. Por favor, meu irmão, este livro, Porque Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda, uma crítica contundente à escatologia cristã, é a crítica mais profunda que alguém já escreveu em língua portuguesa ou em outra língua sobre a história de Jesus, da volta de Jesus. Eu tenho como dizer para você que este livro aqui é inédito no Brasil e no mundo. É um livro que talvez muita gente já pensou no assunto, mas nunca, talvez, escreveu sobre. Mas eu reuni todos os fatos que mostram que Jesus mentiu descaradamente para os seus discípulos, prometeu para eles, para quem? Para os 12 discípulos. Para aqueles com o nome de Pedro, João, para aqueles com o nome de Bartolomeu, para aqueles com o nome de Tiago, filho de Alfeu, para aquelas pessoas como Pedro. Ele prometeu para essas pessoas que ele voltaria para buscá-las
e que eles não acabariam de percorrer as cidades de Israel, sem que antes visse o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória, para dar a cada um segundo as suas obras. E isso não aconteceu, Brasil. E eu trago todos os fatos, desde Mateus, Marcos, Lucas, João, entro em Atos, para falar sobre a história da igreja, vou para as cartas de Romanos, até Hebreus, de Hebreus, eu vou até Tiago, de Tiago vou até João, de João corro para Apocalipse e por aí vou. Então quer dizer, um livro que vai te ajudar muito para que ninguém te engane sobre esta mentira sobre a volta de Jesus. Jesus não vai voltar. Então quando eu falo para... Aliás, se você quiser este livro, porque Jesus mentiu, faz o seguinte, entre em contato comigo aqui pelo telefone 819-7115-1360 e eu falo com você diretamente, tá certo? Ou você pode apontar aqui a câmera para aqui, ó, para o QR Code. E aí você pode falar comigo diretamente também, tá certo? Bom, esse sétimo argumento que eu trago para você, talvez esse possa te ajudar bastante na decisão de continuar acreditando nesses deuses. Porque se você tem um Deus todo-poderoso que pode fazer tudo, menos matar a fome de uma criança, veja, se um Deus é todo-poderoso e benevolente, como pode coexistir tanto sofrimento no mundo, Brasil? E quando eu falo para você coexistir, Deus está aqui, Deus quer vida, e a morte está aqui. Ué, os dois existem no mesmo ambiente? Sim, existem. Ou a morte existe aqui e a vida existe aqui. Mas espera aí, a vida não é onipresente? Se a vida se, entenda bem, a vida é onipresente, não existe espaço para a morte. Começa logo por aí. Então onde a morte existiria? Em lugar nenhum, Brasil. Em canto algum. Porque um exclui o outro. É impossível você estar vivo e morto ao mesmo tempo. A não ser que seja de uma maneira muito filosófica, né? Metafórica. Tudo bem, pode ser. Mas fisicamente falando, isso é impossível. É impossível que você esteja casado e solteiro ao mesmo tempo, careca e cabeludo ao mesmo tempo. É impossível, porque uma automaticamente exclui a outra. Se você tem um Deus que é todo-poderoso, que é onipresente, pensa nisso, pensa, é onipresente, é ou não é? Que abrange tudo em todos e todos. Se abrange, se a presença de Deus abrange tudo e Deus é vida, então onde sobrou aqui a morte? Onde é que ela fica, mais ou menos? Entende? Então isso é contradição. Essa contradição, por exemplo, conhecida como o problema do mal, permanece como um argumento poderosíssimo e sólido contra a existência de qualquer ser divino que seja bom. E qual é a reflexão que a gente tem disso aí, Brasil? Ou os deuses não existem, ou não são bondosos. É isso. Eu disse para você que levantaria 10 pontos, que te daria 10 razões para você não acreditar em nenhum tipo de Deus. Nós vamos entrar agora no 8º ponto, na 8ª razão para você abandonar todo e qualquer Deus, que é a multiplicidade de religiões. Cara, existem milhares de religiões, eu quero dizer, e de deuses ao longo da história humana. Todos eles afirmando ser o único caminho, verdade e vida. Se um Deus fosse real, Brasil, por que ele permitia tantas divisões, confusões sobre a sua natureza e sobre a sua vontade? Algumas pessoas dizem, Deus quer aquilo. Outros dizem, não, Deus não quer isso. Deus quer aquilo outro. Deus não quer aquilo outro. Deus quer aquele lá. Deus quer acolá. Deus quer lá em cima. Deus quer lá embaixo. Deus quer dos lados. E aí, cara, onde eu pergunto para você, qual é a vontade de Deus realmente que prevalece? O que Deus realmente quer, ninguém sabe. Então, para que você precisa acreditar que existe um Deus e que você conhece a vontade dele? Que você fala com esse Deus? Cara, não seja mentiroso. Não mente para se mostrar importante ou interessante para algum grupo. Olha esse anjo que vai quando tu tinha 10 anos de idade, ó. Olha este anjo como peleja por ti, ó. Eu vou peneirar,
Eu vou penegar porque o que tem contigo é grande. Olha como este anjo peleja pela tua vida. E te digo assim hoje, ó. Olha como desce, ó. Olha como desce, ó. Olha como desce, ó. Gabriel, toca nele agora. Não mente dizendo que você fala com Deus. Aí eu pergunto, cara, por que acreditar em um Deus e não acreditar em todos ao mesmo tempo? Porque não faz sentido, cara. O nono ponto que eu levanto para você, a nona razão que eu levanto para poder sustentar esse meu argumento de que você do outro lado não precisa ter nenhum tipo de Deus, é a questão da dependência de fé e não a dependência de evidência. A maioria das religiões exige uma fé cega na sua religião. Ou seja, acreditar sem questionar, não questione. No entanto, Brasil, qualquer verdade genuína deve ser demonstrável, deve ser baseada em evidência. Aí quando eu falo para você, deve ser demonstrado, ora, todos os supostos milagres que ocorreram no Antigo Testamento e no Novo Testamento não podem ser repetidos de maneira nenhuma. Nós devemos pregar o tal evangelho, né? Devemos falar de Jesus, mas somente os apóstolos tiveram o poder de manifestar aquilo para aquela geração. Hoje, a geração não precisa não. Ah, mas a geração já tem a palavra de Deus. Ah, e eles não tinham também a palavra de Deus? Ah? Jesus, por exemplo, não pode aparecer. Mas Jesus não apareceu para diversas pessoas. Ele apareceu para 500 pessoas de uma vez só. E essas pessoas perderam a fé dele? Não, de maneira nenhuma. Ao contrário, a fé dessas pessoas foram renovadas, como diz a narrativa. Ele apareceu para Paulo, apareceu para Pedro, apareceu para João na ilha de Patmos, apareceu para um tanto de gente, para duas pessoas no caminho de Emaús, 2 discípulos, e não pode aparecer nos dias de hoje. Tem alguma coisa errada aí, Brasil. E aí você precisa de evidência. Cadê esse judeu? Cadê esse cara que saiu voando, saiu voando para os céus com anjos, desapareceu lá nas nuvens, ninguém sabe para onde foi, para que planeta foi, para que galáxia foi, aonde que ele, qual buraco branco ou negro que ele entrou, ninguém sabe. Mas as pessoas acreditam. Ah, meu Jesus, como se realmente você estivesse sendo ouvido. Líbia naquela boba mamamamam de caia séria repacan de canoko Jeová tá na casa camamamam de a semana. Jesus está falando. Isso é uma pura baita de uma ilusão, cara. Aí você diz, Deus, mas você quer destruir a minha fé? Não, cara, eu não quero destruir tua fé. Eu quero te conectar com a realidade. O que eu quero, na verdade, é conscientizar você, libertar você dessas amarras invisíveis. Mostrar que não tem Jesus nenhum aqui, que não tem Espírito Santo nenhum, anjo algum, não tem nada. A fé, Brasil, não é um método confiável para distinguir a realidade da fantasia. Jason, mas eu acredito em Deus e Deus é real. Deus é real como? Deus é real, Deus é dólar, Deus é euro, Deus é libra, Deus é tudo. E é o seguinte, Brasil, se nós, eu e você daí, eu daqui, se nós não aceitamos as histórias sem provas em outras áreas da vida, por que não fazemos isso com os deuses também? Se você do outro lado tem uma filha, 12 anos, 13 anos de idade, 14, 15 anos, que apareceu grávida, quem foi o pai? Quem é o pai? Não tem pai. Foi um anjo que veio do céu, um negão lindo, sabe? Ele se apresentou a mim, pediu para eu tirar a calcinha e me ungiu. Tu vai acreditar nisso? É isso mesmo. Mas na história de Maria, tu acredita que ela, de repente, do nada, uma mulher noiva, casada, que se envolveu com um tal de Espírito Santo. E que Deus fecundou Maria e ela apareceu com um buchinho. Aí você acredita. A Virgem Maria não contraiu o pecado de Adão. Portanto, a ela competem aqueles privilégios, dentre os quais principalmente estão a imunidade diante da corrupção e a assunção ao céu, de corpo e de alma. Você está entendendo, meu irmão, que você não tem discernimento nenhum, capacidade intelectual nenhuma?
Cara, o que falta para você acordar, meu irmão? E em 10º lugar, Brasil, em último lugar, eu apresento para você esse último ponto para que você possa raciocinar, cara. É a liberdade do pensamento racional. Rejeitar deuses permite uma abordagem mais racional e empírica da realidade. O ateísmo, por exemplo, ele dá para você essa possibilidade, esse pensamento, essa flexibilidade de você pensar nesses deuses, de você recusá-los também. Podemos buscar respostas sem depender de dogmas religiosos e encontrar sentido da vida por meio de conexões humanas, ciência, isso é o mais importante, experiências pessoais. O que o ateísmo prega é um relacionamento horizontal, não vertical. Porque vertical, tudo que você tem de experiência com a gravidade, nuvens, com estrelas, lua, sol, céu, tudo natural. Não tem nada de espiritual ali em cima, aqui embaixo, dos lados, aqui ao redor. Não existe nenhum leão aqui agora, ou algum demônio querendo me tragar neste exato momento. Não existe nenhum espírito obsessor querendo me possuir neste momento enquanto eu estou gravando. Não existe nenhum Espírito Santo dizendo, eita, ele está blasfemando. Hoje ele vai para os quintos, porque hoje ele está blasfemando contra mim. Isso não vai aceitar, não. Tá Jesus e o Espírito Santo conversando, batendo papo um com o outro, dizendo, eita, o Jesus está blasfemando agora. Olha, falar contra o meu nome, Jesus falando, falar contra o meu nome eu até aceito. Agora, falar contra o nome do Espírito Santo, aí não. Aí eu não aceito, não. Aí inferno é em chama na hora. Você tá entendendo, meu irmão? Você precisa, cara, se libertar disso, para que a religião não tome a sua cabeça. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito, meu irmão, e de todo o meu coração que você do outro lado pelo menos tenha aquela sensibilidade de dizer, poxa, cara, será que o Jason tá certo? Porque eu clamo, oro, busco, imploro, eu louvo, eu vou para a igreja, eu me visto bem, eu não falo palavrões, eu sou uma pessoa de oração, mas por que eu não consigo falar com Deus? Por que Deus não me ouve? Por que é tanto silêncio desde o dia que eu nasci? Eu tenho 50 anos, eu tenho 40, 60, eu tenho 20, eu tenho 30. E nesses 50, 60, 70, 80, 90 anos, Deus nunca e jamais falou comigo de uma maneira que eu pudesse, eu e as pessoas que estão ao meu redor pudessem ouvir. Por que não? O que eu digo para você, cara, é que a liberdade de questionar é um presente que nos afasta das limitações impostas pelas crenças religiosas. As crenças religiosas, tudo que ela tem para te oferecer são amarras. Apenas isso, cara. Nada mais do que isso. Os deuses, na verdade, sempre foram uma tentativa humana. É só humanos tentando explicar o inexplicável e dar conforto em tempos de incerteza. Mas como as nossas ferramentas de entendimento evoluíram ao passar do tempo, a necessidade dessas figuras divinas simplesmente diminuíram, Brasil. Agora, mais do que nunca, nós temos, eu e você, a oportunidade de buscar sentido no que é tangível, no que é real e não nas ficções. Nós temos a oportunidade de nos relacionarmos como humanos e não vivermos nessa exploração doida do mundo espiritual impostas por essas questões divinas. Eu gostaria que você, cara, abrisse os seus ouvidos para ouvir, abrisse seus olhos para ver a realidade ao invés de ficção como essas daqui, tá certo? Um forte abraço para você, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, espero ter contribuído com a tua vida, espero que você coloque nos comentários e deixe um like, sim, não esquece do like não, tá bom? Forte abraço para ti. O livro Porque Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda está por aqui. E eu estou escrevendo outro, A Psicopatia do Deus de Israel. Esse tá de lascar os culhões de Judas. Forte abraço. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá, Brasil.